Esta é a nossa aula de número 15. Estamos tratando da matéria de Hebreus e Epístolas Gerais. Hebreus, o sacerdócio perfeito de Cristo, e Epístolas Gerais é a vida cristã na prática. As cartas gerais trataram disso e nós podemos observar exatamente essa questão. Muito bem, eu vou chamar a sua atenção aqui para a página de número 154. João, um homem transformado. E de fato, esse João aqui é o evangelista João, do Evangelho, é o João do Apocalipse e é o João das cartas, o João daquelas pequenas epístolas, exceto a primeira carta, um pouquinho maior que as demais. Por que João, um homem transformado? Esse João aqui é aquele mesmo que pediu para cair fogo sobre os samaritanos e os consumisse. Jesus o repreende dizendo: olha, eu não vim matar os homens não, eu vim salvá-los. De que espírito sois? Jesus fez essa pequena repreensão ao apóstolo João naquele momento. Mas quando você vê João nas epístolas, João no Evangelho, é de uma, como que eu posso dizer isso aqui? É de uma candura, é de uma docilidade, é de uma, digamos, de uma postura, de um espírito apaixonado por almas, por vidas, que é um fato extraordinário e que eu atribuo nisso, não que João passou por uma casa de recuperação, não é o caso. Apesar que trabalhar com Jesus, pensa comigo o privilégio de trabalhar com Jesus, foi uma casa de recuperação. Ser batizado com o Espírito, os primeiros a serem batizados, depois daquele tempo no cenáculo, foi uma casa de recuperação. E João, o único discípulo dos 12 originais que não foi martirizado, ele, segundo a história, segundo a tradição, ele morre de morte natural na cidade de Éfeso, mas de uma transformação profunda que ele passa na vida dele, tendo como resultado tudo aquilo que o Evangelho gera na vida da pessoa. Apesar de considerarmos ou conhecermos o discípulo João como apóstolo do amor, isso nem sempre foi assim, o que eu estou falando. João, em alguns momentos, demonstrou ser alguém agressivo em suas falas, tendo uma emoção volátil. Era bondoso, ora intolerante. É o que a gente vai ver na biografia de João, né? Foi através do encontro com Jesus que teve a sua vida mudada, transformando-se de maneira perene e ao longo da sua vida no apóstolo do amor. João e Tiago, filhos de Zebedeu, trabalhavam como pescadores em diversos momentos da caminhada com Cristo. Eles deixaram transparecer, até engraçado, certas ambições até inclusive. Olha o que diz, eu vou ler até para vocês, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, do verso 35 até o verso 43. Desculpe aqui, tem um barulho aqui ao fundo, tem a via que passa bem do ladinho aqui. Marcos, capítulo 10, 35 ao 43, como eu citei para vocês. Olha só que coisa interessante. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, esse João aqui, filho de Zebedeu, tá? Irmão de Tiago, não é o Tiago da epístola ao Tiago, já vemos isso. Mas observe, mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos lhe pedir. Antes de pedir, já estão dizendo o seguinte, entregue para nós, tá? E Jesus lhe perguntou, o que quer que eu lhes faça? Eles responderam, permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Eu quero ser uma espécie de vice-deus, ele é um segundo vice-deus. Parou para pensar, né? Mas Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado.
Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse o seguinte: vocês sabem, os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Que coisa maravilhosa, que lição profunda. Jesus está dando lições de grandeza aqui. Outra coisa, Jesus até diz: vocês vão sofrer o que eu vou sofrer, vão beber do cálice, mas colocar vocês nas posições que vocês querem não cabe a vocês. Porque aqui é o seguinte: quem muito é servido, na mentalização de vocês, está nas entrelinhas isso que o Senhor está dizendo, quem muito é servido é porque é o grande, é porque é o maioral. Mas no reino não é desse jeito. Quem mais serve, esse é que se torna grande. E as explicações continuam, página 155, 156, e vemos a autoridade e canonicidade da carta. De acordo com John Stott, era natural na antiguidade começar uma carta anunciando sua identidade. Essa afirmação pode ser atestada nas cartas de Paulo, Pedro, Tiago e Judas. Entretanto, o autor da segunda e terceira carta de João simplesmente se intitula o presbítero, tá? Não se identificando-se. A situação ainda se afunila quando a autoria, ao olharmos a primeira carta, nessa não contém nenhuma informação sobre o autor ou qualquer saudação introdutória. A primeira carta, apesar de cunho teológico, é também uma mensagem pessoal dirigida a uma igreja em especial, numa situação especial e que demandava uma atenção peculiar. 1 João 2,19. O que endossa a necessidade da identidade do autor. Que evidências externas ou internas podemos encontrar para atribuirmos a autoria ao apóstolo João? Temos várias até, inclusive. Evidências externas, página 157. Todas as cartas de João estão inseridas nos manuscritos gregos mais antigos, sendo que somente a primeira carta se encontra na siríaca e na latina. O que é a siríaca? Versão da Bíblia na língua siríaca. Com o aumento de cristãos de fala siríaca, o evangelho foi traduzido para esse idioma no segundo século. Então, no século II, tá, as cartas de João estão incluídas nessa versão síriaca. Interessante. A versão latina, o que é? Textos do primeiro século que foram traduzidos do grego para o latim antes da Vulgata Latina. Antes da Vulgata Latina de Jerônimo, esse texto da latina já foi, digamos, traduzido, tá certo? A referência mais antiga das cartas de João entre os pais da igreja vem de Policarpo de Esmirna. Em sua carta aos Filipenses, esse Policarpo não está no canon, ele faz alusões ao texto de João, mas sem citar o autor. Pápias de Hierapolis fez referência à primeira carta de João por volta lá do século de número 2. Então, a questão das evidências externas é um farto documento que comprova, sim, a canonicidade das cartas do apóstolo. Evidências internas. Basta uma leitura superficial no Evangelho e nas cartas de João para percebermos uma grande semelhança, seja por meio dos conteúdos que se conectam ou por meio do quanto os elementos das frases possuem relação de concordância e subordinação. Então, as evidências internas, lendo a própria carta, são incontestáveis para a gente atestar, para a gente ver a veracidade, da autenticidade, da canonicidade, me travei nessa palavra, da carta do apóstolo João. Ocasião, data e local da escrita. Em se tratando da data das epístolas, o tempo nos remete entre os anos 85 a 90. Seus discípulos e os demais apóstolos haviam fugido da perseguição, saindo de Jerusalém por volta do ano 70. O templo foi destruído, vocês se lembram? Esse grupo teria se reunido em uma província romana da Ásia, onde anunciavam um trabalho entre os gentios, sendo essa a razão da escrita do Evangelho de João entre o ano 80 e 85. Tem alguns membros
tendo alguns membros, aliás, dessa comunidade tomado a decisão de se tornarem um grupo dissidente, tornaram-se rivais, ludibriando a fé de muitos, o que motivou João a escrever sua primeira carta para resolver este problema. Então é bem provável que essa carta também ela seja datada do ano 85 até o ano 90 depois de Cristo. Muito bem. Página 161, as epístolas de João, destinatários e objetivo, tá? Quem são os destinatários? Em todas as cartas não se pode negar que estamos falando de uma comunidade especial de cristãos, daí entendermos que se tratava de fiéis da própria igreja de Éfeso e das igrejas próximas. Eram de todas as idades que careciam de confirmações em amor e de graça. Lembrando um fato interessante sobre Éfeso, João foi pastor da igreja de Éfeso. Bem provável que os irmãos de Éfeso tenham se dispersado pela Ásia e por partes do Império Romano, e João escreve essa carta justamente para os membros que ele cuidava da igreja de Éfeso. Leitores da primeira carta com caráter dissertativo a um grupo de amigos extremamente próximos, a primeira carta de João foi escrita para a igreja em geral da Ásia Menor. Todas as mesmas características do evangelho já escrito, mas agora com expressões mais tocantes dos atributos de Deus. Quem são os leitores da segunda carta? Como destinatário da segunda carta, temos o seguinte, tá? 2 João, verso 1, diz o seguinte: o presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então há consenso entre os pesquisadores em quem seria essa senhora eleita. Alguns acreditam se tratar realmente como apresentado no texto, uma senhora, uma mulher em específico, juntamente com seus filhos, pessoas que viviam em alguma igreja de Éfeso ou de uma comunidade próxima. Alguns estudiosos acreditam que o uso dessa figura senhora eleita diz respeito a uma igreja local. Eu também penso dessa forma, essa senhora eleita certamente é uma das igrejas locais. Leitores da terceira carta. A terceira carta de João tem como destino um cristão chamado Gaio. Apesar desse nome ser encontrado em outros lugares do Novo Testamento, tais como Atos 19, 29, Atos 20, versículo 4, Romanos 16 e 23 e 1 Coríntios 1 e 14. É difícil supor qual desses é o Gaio da terceira carta de João. Em todo caso, o Gaio em questão foi elogiado pelo apóstolo por ter uma postura de amor e cristã, hospedando missionários que haviam sido enviados e que anteriormente foram rejeitados pelo líder da igreja, um tal de Diotrefes. Sobre isso, a gente vai até dar uma olhadinha mais à frente, tá? Objetivos da epístola. Apesar de já termos sinalizado os objetivos dessa carta, pontuaremos com mais detalhes as razões que levaram João a escrever essas importantes cartas. Pensando no objetivo engrangador inicial, lemos o seguinte, 1 João 5,13, aqui aborda tudo. Essas coisas escrevi a vocês que creram no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Aqui aborda tudo, como eu falei para vocês. O objetivo é para elucidar a dimensão, a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus para com eles. Eles são salvos. Nós temos o esboço da primeira carta, o da segunda, adaptada pelo Pilman, e da terceira carta de João na página 165. Tá? E vamos vocês dar uma olhada depois. Página 167, capítulo 3, as epístolas de João, a mensagem e questões teológicas. A mensagem de João é a confirmação de fé, tá certo? Conforme nós vemos aqui, tem um quadro explicativo na página 168, fica bem claro isso daqui. Ele está contra também falsos ensinamentos da época. A mensagem de João na atualidade serve para hoje. 1 João 2:1, bem elucidador. Meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tem questões teológicas tais como a natureza da comunhão com Deus,
a filiação do cristão, página 173, o Deus de amor, obediência a Deus e a cristologia das cartas de João. Ela é extraordinária, ela é fantástica. E nós vemos isso na página 174, a cristologia de João.